Olá, alunos! Sou o professor Paulo Correia, professor de arte, e sejam muito bem-vindos às nossas videoaulas. A origem da história em quadrinhos. Alguns estudiosos atribuem o surgimento das histórias em quadrinhos às práticas de pinturas rupestres, nas quais o uso da imagem era primordial não só para representar pensamentos, mas também para contar histórias. Entretanto, existe enorme diferença entre as pinturas rupestres e os HQs, tanto em seu contexto cultural e material, quanto na estrutura e organização da história. Os quadrinhos como os conhecemos hoje nasceram com o uso e expansão da imprensa, pois pelos jornais as primeiras tirinhas foram publicadas e consumidas pelos leitores. Esse fato garantiu ao gênero uma inserção no consumo cultural, mas por outro lado limitava suas publicações, pois os autores dependiam do jornal. Por volta da década de 1930, as tirinhas já publicadas em jornais passaram a ser publicadas em revistas independentes. Com o jornal geralmente era descartado após a leitura, essas revistas cumpriam a função de manter as tirinhas à disposição do público. Foi em 1939 que a primeira revista de história em quadrinhos foi publicada nos Estados Unidos, apresentando o herói Superman. Esse personagem ainda não possuía a forma e as características de hoje. Entretanto, já era visto como um símbolo do bem. Além de símbolo dos valores norte-americanos, pois representava um homem super em duas faces. Tanto o personagem Clark Kent quanto Superman eram bem vistos socialmente. Com o sucesso das primeiras revistas em quadrinhos, o mercado para esse gênero cresce e novas histórias são criadas e publicadas. Novos estilos consolidam-se, além de temas e representações políticas que passaram a ser debatidos neles. O sucesso dessa revista alcançou também o mercado cinematográfico e diversas histórias passaram a ter a sua versão em filmes. Características da história em quadrinhos. De modo geral, os quadrinhos possuem uma estrutura de predominância visual e narrativa, na qual as imagens cumprem o papel de narrar os fatos em determinada relação de tempo e espaço. As imagens também costumam ver separadas por margens que explicitam a divisão dos quadrinhos, facilitando a identificação de cada cena. No uso da língua escrita, é comum que os quadrinhos apresentem curtas introduções acima ou abaixo deles e que as falas dos personagens sejam inseridas em balões. Também é recorrente o uso de onomatopeias para expressar os sons. Existem diversos tipos de quadrinhos, com estéticas e histórias próprias, como as de terror, romance, ficção científica, os que fazem releituras de outros textos, os de gênero crime, policial, infantil, juvenil e até mesmo filosófico e histórico. Qualquer escritor pode utilizar-se do quadrinho como recurso de expressão, basta encontrar a estética e os personagens mais adequados para os efeitos que se deseja criar. Os quadrinhos, por sua predominância textual na imagem, retratam os movimentos e o passar do tempo por meio da sequencialidade de imagens que representam momentos estáticos, mas que, vistos em relação aos outros quadrinhos, contam uma história. Existem muitos HQs que só utilizam a linguagem visual e exploram as aproximações e os distanciamentos, as perspectivas, os exageros, as cores e outros elementos para representar ou expressar comportamentos que são compreendidos pelo leitor. História em quadrinhos no Brasil. No Brasil, as produções mais conhecidas são A Turma da Mônica, do cartunista Maurício de Souza, e O Menino Maluquinho, de Ziraldo. Essas são produções de quadrinhos voltadas principalmente ao público infantil.